que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavada serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavada serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Santo Espírito vem, Santo Espírito vem, Santo Espírito, Santo Espírito vem, doce Espírito. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês essa noite. Mais uma quarta-feira, reunião de oração. Queria que vocês colocassem seus pedidos de orações aí para nós no final da live, nós possamos orar ao Senhor e pedir e entregar no altar de Deus esses pedidos de orações. Obrigado a todos pela fidelidade. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Um grande abraço a todos vocês. Eu agradeço por mais uma quarta-feira. Nós temos a oportunidade de nos unir, mesmo que seja pelo meio eletrônico, para nós adorarmos a Deus, refletir na palavra do Senhor, adorar e louvar o nome dEle, porque Ele é poderoso, Ele é fiel e maravilhoso. Eu convido você agora, por favor, a entrar na presença de Deus através da oração, que nós possamos orar juntos em nome do Senhor e que, pela graça de Jesus, que o nosso coração esteja aberto para o que Ele tem para nós essa noite. Boa noite mesmo a todos vocês que estão entrando agora. Louvado seja o Senhor Jesus na vida de vocês e na casa de vocês. Vamos orar ao Senhor? Pai Celeste, te damos graças por essa noite. Louvado seja o Senhor por esse momento. Obrigado porque o Senhor é fiel e bondoso. Nós queremos agradecer essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos todos unidos agora, em um só pensamento, em um só louvor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Abra o nosso coração, Pai, e que nós possamos entrar na sua presença com ações de graças, e que possamos ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo esteja nesse lar agora com esse meu irmão, minha irmã, e que eles possam sentir o poder do Senhor,
a manifestação do teu Espírito agora, com a limpeza do coração, a bênção sobre o lar, que o Senhor Jesus venha abençoar a cada um que está representando aqui a sua família. Obrigado, Deus, por esse momento. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é fiel, bondoso e maravilhoso. Limpa o nosso coração, Pai, e traga a Tua palavra com poder e autoridade, e que nós possamos ouvir e ser não só ouvintes, mas praticantes dela, porque a Tua palavra é que nos edifica, é a Tua palavra que nos transforma, é a Tua palavra que nos faz pensar que amanhã será muito melhor do que hoje. A esperança está no nosso coração, Pai Celestial. Por isso que a Tua palavra venha abençoar a todos esses meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de compartilhar essa live nas suas páginas, o Facebook é importante para que a palavra de Deus atinja muitas pessoas. A nossa intenção é levar a salvação de Cristo, a transformação da sociedade. É por isso que nós usamos esse meio de comunicação para levar a salvação do Senhor para todos os nossos entes queridos, para todos os nossos amigos. Então, se você tem a oportunidade de compartilhar, depois, mais à noite, eu mando também essa gravação que eu coloco na página do YouTube e que você possa compartilhar nos grupos que você conhece, para que juntos possamos levar o amor de Deus e a transformação do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês, aqueles meus irmãos que estão entrando agora. Deus abençoe os irmãos de Pindamonhangaba também, em nome de Jesus, de Campos do Jordão. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Eu quero propor um texto para nós meditarmos essa noite. É um texto muito importante. O primeiro milagre de Jesus, que está lá segundo o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2. Primeiro milagre de Jesus, no começo do seu ministério, ele vai a um lugar, a uma festa. E o Evangelho de João, capítulo 2, nos ensina desta forma. O evangelista João nos ensina assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: faze tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente, serve-os o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram totalmente nele. Amém, irmãos? Deus abençoe pela leitura da palavra do Senhor, uma palavra que é poderosa, uma palavra que nos edifica. E essa noite eu queria meditar com você nesse texto que nós acabamos de ler, em um título que nos faz pensar um pouquinho nos dias atuais, que você pode perguntar para mim: Orlando, o que tem isso a ver com os nossos dias atuais? Eu coloquei o título desse sermão como Família, lugar de expressão da glória de Deus. Note que esse momento, Jesus está no princípio do seu ministério, já tinha escolhido os seus discípulos, já estava começando a caminhar no seu ministério terreno, assumindo o papel do Messias, assumindo o papel de um pastor de ovelhas, ou seja, o nosso pastor, e agora ele é convidado num casamento.
a convidar pessoas que estavam ali junto com eles. Não se sabe dizer se era parente de Jesus, se era amigo de Jesus, ou amigo de um amigo, ou parente de um parente, não sei. O que é importante nós pensarmos é que Jesus estava ali com sua mamãe e também com os discípulos. E nesse momento você percebe que Jesus nos ensina muitas coisas nesse momento. Você vai perceber que é importante nós lermos esse texto, mas nos colocando num lado importante disso, que é entender que Jesus tem feito alguns milagres em muitas famílias. Lugar de família é o lugar onde você chora, onde você mostra quem você é. A família é um lugar onde você expressa sua fé em Jesus. É um lugar onde você acredita no Deus eterno. A família é um lugar onde você abre o coração, onde você consegue falar com seus entes queridos. A família é um lugar onde você é o que é. É dentro da família que você vai demonstrar quem você é de verdade. Nós precisamos entender que Jesus está mostrando agora nesse texto para nós, é que foi numa família que ele começou a fazer os milagres. Foi em uma família que Jesus começou a dar início ao start do seu ministério. Você, meu irmão, minha irmã, tem um ministério dentro da sua família. É você que foi chamado por Deus para compor o núcleo nuclear da sua família. É a família que precisa de você, é a família que necessita do seu andar em Jesus para você levar essa salvação para todos os seus entes queridos. A família é um lugar de expressão da glória de Deus. E foi em uma família que Jesus começou seu ministério. Foi um momento tão importante que Jesus começa o seu ministério em um casamento. Note como Jesus dá importância para a família no ambiente que todos precisavam estar felizes. É numa família que o Senhor expressa toda a sua mão poderosa e a sua glória. É dentro de uma família tradicional, formado por pai, mãe, filhos, uma família que se envolve a tal ponto de entender que é neste lugar, na sua casa, que é a expressão da glória de Deus. Você é aquele agente, aquele que age para que a família faça diferença na sociedade, faça diferença na própria família, faça diferença dentro da igreja, porque família forte, igreja forte. Família é a expressão da glória de Deus, porque a primeira coisa que Deus fez ao criar o homem, ele criou a família. O momento que você olha lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 1, que ele começa a criar todo o ambiente para colocar o homem e a mulher, começa-se a manifestação da glória de Deus. E nesse texto, Jesus nos mostra que ele ama a família, a tal ponto de estar num casamento, a tal ponto de estar com sua mãe, a tal ponto de estar com os discípulos, porque para ele, os discípulos eram a família. Para Jesus, nós somos a família. A minha vida, a minha casa, o meu caminhar com Cristo Jesus, ali há a manifestação da glória de Deus, ali há a manifestação do ambiente onde o Espírito Santo faz proclamar a expressão da sua glória. Essa expressão é tão forte que você tem que crer em seu coração para expressar isso e acreditar a tal ponto que a sua família é um local que deve, embora às vezes não temos harmonia, às vezes temos dificuldade, às vezes brigamos entre os casais, entre pais com filhos. Nós temos muitas dificuldades em família muitas vezes,
porque viver com o ser humano não é fácil. Mas note o que Deus fez. Deus pega um homem, pega uma mulher, juntam os dois e colocam dentro do lar. E diz, a partir de vocês terão as suas proles, vocês terão filhos, vocês darão a espécie humana. E essa continuidade, o filho de vocês, será essa expressão da minha glória. Por isso eu queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, esta noite, que a família é um lugar da expressão da glória de Deus. O ambiente familiar é um lugar onde nós devemos buscar harmonia, devemos buscar afeto, devemos proteger com papéis que o homem deve compor, a mulher deve compor, os filhos compõem, e todos com seus devidos papéis. E os seus papéis nos lugares, o marido sendo pai, sendo marido, sendo aquele que protege o lar, aquele que abençoa a casa, aquele que protege os seus filhos, protege a sua esposa, traz segurança, traz conforto, bem-estar. A mãe é aquela harmonia que traz entre a casa, onde o homem é racional, a mulher ela é mais emotiva, emocional, mas o Senhor é tão poderoso que o local da manifestação da glória de Deus é colocar o homem no seu papel, colocar a mulher no seu papel, os filhos que compõem esse núcleo familiar, e é neste lugar que Deus vai compor a glória dele, vai manifestar numa expressão de amor, numa expressão de poder. E eu queria que você pensasse comigo essa noite. Note o que nós lemos essa noite. Em João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, você vai ver que houve, num casamento, Jesus, seus discípulos, seus entes mais queridos talvez estivesse ali. E é nesse lugar onde começa o ministério de Jesus. É nesse lugar onde começa a manifestação do caminhar de Jesus para o Calvário. É nesse lugar onde nós podemos chorar, onde nós podemos sorrir, onde nós podemos nos abrir, porque é no meio familiar, no núcleo familiar, é que o Senhor espera que a glória dele se manifeste. É através da sua vida, meu irmão, minha irmã, que o Senhor quer manifestar a glória dele. E é na sua casa que será o palco para a harmonia, para o amor, para a entrega, para o contentamento e muitas vezes lágrimas. Mas é nesse local onde o Senhor quer manifestar a glória dele. Eu queria convidar você a pensar comigo nesse texto que nós lemos. É um texto onde o Senhor Jesus faz o primeiro milagre. E o primeiro milagre que Jesus faz, ele transforma água em vinho. E quando nós percebemos que João relata esse momento histórico de Jesus, ao começar o seu ministério em um casamento, Jesus está dando alguns ensinos para mim e para você esta noite. E eu queria compartilhar com você esses ensinos, para que você entenda que a sua casa é o palco de Deus para fazer a expressão da glória dele. É agora que você pense comigo naquele texto do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 2 de João. João começa a relatar e falar que tinham convidados ali. Estava a mãe de Jesus, estava Jesus, estavam outros convidados e também os discípulos. Não se sabe quantos discípulos, não se sabe quantos convidados, mas o importante de você entender nisso é que vai ser a expressão da glória de Deus, porque primeiro nós podemos aprender no versículo de número 2 desse capítulo 2, Jesus diz assim: e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para bodas. Só para você entender e situar essa situação. Um casamento, normalmente nesse contexto judaico,
não era feito em um dia como nós estamos acostumados. Aqui, normalmente, era feito o casamento e a festa durava vários dias, normalmente uma semana. Normalmente, esses vários dias, aquele que convidava, ou seja, o noivo, o homem que convidava as pessoas a estarem no casamento, deveria proporcionar para os convidados esse ambiente de uma semana que eles pudessem se divertir, comer, ser alimentados. Era um lugar onde havia festa, é um lugar onde o Senhor demonstra nesse texto que o noivo proporcionou nesse momento um ambiente que deveria estar os discípulos, a mamãe dele, os outros convidados a desfrutar da festa, desfrutar do momento alegre, desfrutar do momento importante. Então a primeira coisa que podemos aprender nesse texto, no versículo 2, é que para uma família a entender e ser feliz, estar em harmonia, em proteção da manifestação do Senhor, nesta casa, na sua casa, primeiro tem que ser eu e você entender que nós precisamos convidar Jesus para o nosso lar. Note que no versículo 2, a parte A do versículo, ele diz: foi também convidado Jesus. Eu lembro que muitas pessoas que querem ter um lar em harmonia, querem ter uma casa bem-sucedida, esquecem de convidar a pessoa mais importante para o seu casamento, para a sua casa, para os seus planos, para os seus desejos. Esquecem de convidar Jesus. E aqui, nesse casamento, Jesus foi convidado. E note que nesse texto nós podemos aprender que as bodas eram um momento alegre. Tão alegre que o primeiro, a manifestação de João no versículo 2, e foi também convidado Jesus. Jesus quer estar na sua casa. Jesus quer compor a sua família. Jesus quer estar nesse núcleo familiar para que a expressão da glória dele se manifeste, para que a expressão do Senhor se manifeste. Tem muita gente convidando pessoas para estar no lar, para estar se envolvendo nos seus casamentos, convidam pessoas, conversam com pessoas, mas não estão convidando Jesus. Parece que as pessoas, até cristãos, entram e fecham a porta na cara de Jesus. Não é isso que o texto diz. O texto diz que Jesus foi convidado, sua mãe foi convidada, os discípulos foram convidados, junto com os outros que estavam ali. Se você convidar Jesus para estar na sua casa, para estar na sua família, ser no núcleo da sua família, sua casa vai ser muito mais protegida. Sua família será mais unida. A mão de Deus estará sobre todos vocês. E vocês serão bem-sucedidos. Eu quero que você entenda que Jesus está ansioso para estar no seu lar. Tão ansioso que ele está esperando o convite. Em Apocalipse diz que o Senhor chega, bate na porta, e se você abrir, ele entra e ceará comigo e com você. Mas se você não quiser abrir, tudo bem, a casa é sua. O Senhor, eu costumo sempre dizer que Jesus é galante, ele não entra, ele não chuta a porta, ele espera você convidar. Então, se você quiser uma família abençoada, protegida nos dias que nós estamos vivendo hoje, que nós precisamos da proteção de Jesus, nós precisamos convidar Jesus para a nossa família. Não importa se o seu filho, se a sua filha, se o seu marido, esposa ainda não é convertido, traga Jesus para o seu lar e você vai ver como ele vai alcançar todos esses que você ama. Eu creio em nome de Jesus. Mas convide Jesus
para estar no meio da sua família. Ele deve ser o alicerce da sua casa, ele deve ser o alicerce da sua família, do seu casamento, de você como pai, você como mãe. Entenda que o Senhor está esperando o seu convite. Faça isso essa noite, faça isso esse momento, porque você vai ver que convidar Jesus para a nossa casa, para a nossa família, é a melhor opção que nós vamos ter em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Se você crê, diz amém aí, escreve amém. Que você possa aprender isso comigo. Nós aprendemos versículo 3 também desse texto, que eu acho fenomenal. A parte A do versículo diz assim: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Vinho, para aquele contexto de casamento, era o lugar onde trazia alegria. Você nota nesse texto que para que esse relato, vinho era necessário para um casamento. Você vai falar assim, mas o pastor Orlando, a Bíblia não fala que eu não posso beber? Não, a Bíblia fala que você não pode se embriagar. Se vai causar escândalo, pense um pouquinho. Mas eu quero que você entenda esse texto comigo. Versículo 3, a parte A do versículo, diz que faltando vinho. Note que nós precisamos, a primeira coisa, convidar Jesus para o nosso lar. E a segunda coisa que nós precisamos fazer é que Jesus, ele quer resolver os problemas da sua família. Ele quer resolver o problema da sua casa. O que estava faltando na festa? Vinho. Note que a primeira pessoa que identificou que faltava vinho, quem foi? Quem foi? Foi Jesus? Foi um dos convidados? Não. Foi uma mulher, a mãe de Jesus. Parece que a mãe chega para Jesus, nesse texto, nesse relato que nós demos, e diz assim, está faltando vinho. A mãe de Jesus lhe disse, está faltando vinho. A sensibilidade da mulher no lar, todo marido devia entender isso. Que a sensibilidade da mulher é muito maior do que a visão racional do homem. Parece que a mulher antecipa as coisas, mulher vai muito mais rápido do que muito homem. O homem, ele demora um pouquinho cair a ficha. Quando cai, ele é racional. Eu sempre, quando vou dar um relato para a Denir, quando começo, ela fala assim, como foi tal coisa? Eu chego e sou objetivo. Ela fala, não, você só conta o que aconteceu, fale com detalhes para mim. Homem. E Jesus demonstra uma coisa muito importante, porque Maria identificou que havia problema naquele casamento. Havia problema na festa, faltou vinho. Faltou o essencial. Você, meu irmão, minha irmã, que são casados, que têm filhos, precisam resolver os problemas entre vocês. Você, marido, você, esposa, se é o momento de você pedir perdão para sua esposa, agora é o momento. Identifica o problema do seu casamento, identifica o problema da sua família, se o seu filho tem problema com drogas, se o seu casamento não vai bem, se a sua família está desestruturada, está na hora de você tomar uma atitude. Meu irmão e minha irmã, isso é para os dois. Está na hora de você identificar o problema e tentar resolver o problema. E quando você resolver o problema, quando você convidar Jesus para estar no seu lar e olhar e identificar o problema, eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante. A parte B do versículo, não tem vinho. Não tem vinho. Primeiro, e faltando vinho, a parte A. E a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. O que isso identifica, Orlando? É que, além de você querer resolver os seus problemas, você precisa identificar o problema da sua família. Qual é o problema da sua família? O que você tem sentido na sua família que muitas vezes você fica tão triste? Será que o problema da sua família não é você? Ou será que o problema da sua família não é o seu casamento? Será que o problema da sua família não é como você trata os seus filhos?
Não é como você trata o seu cônjuge? Será que não está na hora de você resolver isso? Note o que Maria diz: olha, não tem mais vinho. E é interessante que no versículo 4, a parte A do versículo, e disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Você pode dizer assim: nossa, mas Jesus foi muito mal educado com a mamãe dele, com Maria. Entenda quando ele diz a expressão mulher. Mulher, o que eu tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando ele diz isso, na expressão judaica, mulher quer dizer senhora. E quando ele expressa a ela, eu tenho mulher, precisa entender que Jesus está expressando para a mãe, para dizer a ela o seguinte: olha, mulher, o que tenho eu contigo agora? Olha o que está dizendo. Uma mulher identifica o problema e convida Jesus para o lar. E ao identificar o problema, ele quer resolver o problema, ela quer resolver o problema. E Jesus chega até os ouvidos de Jesus esse problema, porque acabou o vinho. E agora Jesus está com uma situação na mão. E qual é a primeira pessoa que Maria vai conversar ou vai falar? Para Jesus. Levou o problema aos pés de Jesus. E é nessa situação que eu convido você, minha irmã e meu irmão, esta noite, a levar aos pés de Jesus o problema. O que você está vivendo. Está na hora de você dobrar o seu joelho na presença de Jesus e orar a Ele, buscar a Ele, falar com Ele e esperar o momento de resolver isso com Ele. Não busque pessoas para falar dos seus problemas, busque Jesus. Se Jesus apontar para alguém, você vai até essa pessoa e busque ajuda. Não estou falando que você não pode falar com o irmão ou com uma irmã. Mas está na hora da sua família você identificar o problema e ir até Jesus e falar com Ele e orar a Ele e dobrar o seu joelho a Ele e pedir a Ele: me ajuda, Pai, me ajuda. Quando você leva até Jesus, você vai perceber que na parte B do versículo 4, Jesus diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Por que isso, Orlando? Por que você está falando isso? Porque Jesus tem um momento certo para agir na família. Quando você faz a sua parte, quando você tenta identificar o problema da sua casa, quando você tenta resolver o problema da sua casa e dá um passo para resolver, e vai até Jesus e fala com Ele, há um momento exato que Jesus vem e faz a diferença. É o momento exato que Jesus chega. Jesus nunca chegou atrasado em compromisso nenhum, em situação nenhuma. Jesus chega sempre no kairós dele. Ele não anda no nosso tempo cronos, ele anda no tempo dele, que é o kairós de Deus. E quando nós aguardamos Deus agir, através de Jesus, você vai perceber que a hora é agora. E aí Jesus age. Nós esquecemos de entender o seguinte: quando Jesus fala que ainda não é chegada a minha hora, Jesus está falando para Maria o seguinte: Senhora, mãe, eu tenho outras prioridades. E a minha prioridade é salvar vocês. A minha prioridade é mudar a vida de vocês. A minha prioridade é fazer com que a família seja o núcleo necessário para ser feliz, para ser bem-aventurada, para ser abençoada. Talvez seja o momento agora de você entender o seguinte: que se você identificar o problema da sua família agora e entender, refletir e levar aos pés de Jesus o problema, Deus tem um momento exato para trazer de volta aquele que está desviado, para aquele que está longe, para aquele que está na frente dessa batalha agora, dessa pandemia, que talvez seja enfermeiro, enfermeira, médico,
talvez seja essa pessoa que está nas drogas e precisa que o Jesus liberte, talvez seja você que vai fazer diferença na sua família nesse momento. E é essa situação que Jesus tem nos mostrado nesse texto, no Evangelho de João, capítulo 2, agora no versículo 3, no versículo 4, e demonstra isso para nós aprendermos. Identifique o problema, leve até Jesus e entenda que há momento exato para Deus fazer e agir. Outra coisa que eu quero que você pense comigo nesse texto que nós lemos, está lá no versículo 7. Que nos mostra para nós que a família é o local da expressão da glória de Deus. Precisamos, no versículo 7, ser obediente a Jesus. Olha o que diz no versículo 7, olha que fenomenal isso. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Note o que a mãe de Jesus fez. Identificou o problema. Faltava vinho, foi até Jesus, falou com Jesus. Jesus até, de uma certa forma, deu a expressão a ela, dizendo: olha, você acha que eu não tenho coisa para fazer agora, mãe? Eu tenho outra coisa para fazer, não é chegado o momento. E essa mulher, a mãe, Maria, não falou nada tipo assim, ele não vai fazer, não. Ela falou com ele, foi até os que estavam, os serventes, tipo garçom do momento, e disse a ele: olha, vocês vão ouvir tudo o que ele está fazendo. Ele vai pedir alguma coisa para vocês, façam exatamente o que ele está pedindo. Por favor, façam exatamente o que ele está pedindo. E você vai ver que no versículo 7, Jesus fala: enchei as talhas de águas. Se você ler o texto, você não vai ver que Jesus falou que não ia fazer. Mas você vai ver uma mãe que tem fé que Jesus faria. E esse momento nós precisamos entender o seguinte: quando eu identifico o meu problema, quando eu levo até Jesus, quando eu chego até Jesus, quando eu tenho tempo, identifico o tempo de Deus, porque Jesus é o convidado da festa, eu vou aprender uma coisa fenomenal. Eu preciso ser obediente a Jesus. A primeira obediência que você vai ver neste texto, versículo 8, versículo 9, desse texto que nós lemos: e disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando Jesus disse essa frase para os garçons, ele está dizendo: olha, tem um maître aqui, ou seja, aquele normalmente era um amigo, alguém que era contratado, leve para ele experimentar isso. E os serventes, em algumas traduções, a tradução de hoje diz que garçons, e disse a eles: olha, agora leve essa água, que agora não é mais água, é vinho, para que o mestre-sala experimente, desfrute ali, e assim o fizeram. Eles foram obedientes à mãe de Jesus, porque ouviram o que ela disse, e você vê que eles são obedientes a Jesus, e vão até o mestre-sala e apresenta ali os vinhos. Por quê? Porque seria uma vergonha muito grande para o noivo não ter mais vinho, porque era o motivo da festa, das bodas, do casamento, a alegria. Acabou o vinho, era um escândalo. Acabou o vinho, era uma vergonha. E você percebe que eles foram obedientes e levaram ao mestre-sala. Versículo 9: e logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo, ou seja, ao noivo, e disse para ele, dizendo a ele o seguinte: olha, você guardou o melhor vinho por último? Normalmente a gente serve o melhor vinho primeiro, depois quando estão todos já meio embriagados, aí você serve o pior. Isso está no versículo 10. No versículo 8 e 9, você vai perceber que as pessoas foram obedientes a Jesus. E ao ser obediente a Jesus, nós precisamos
versículo 8 e versículo 9, confiar que Jesus vai fazer. E além de confiar o que Jesus vai fazer, a alegria vem depois da decepção. Há muitas famílias se apegando demais nas decepções. Há muitas famílias se apegando demais nas tristezas da vida. Há muitas famílias que acham que o vinho velho, ou seja, as decepções que machucam a nossa existência, estão nos marcando de uma tal forma que a família não precisa ser mais obediente a Jesus. Jesus não está fazendo o que eu estou pedindo, não estou orando e não está acontecendo. Meu irmão e minha irmã, você vai ver a expressão da glória de Deus dentro do seu lar quando você for obediente a Jesus, chegar no altar de Jesus, identificar o problema da sua casa, entregar aos pés de Jesus, e você vai ver que você precisa confiar em Jesus, que Jesus vai resolver e te ajudar a resolver, que o melhor sempre vem depois da decepção. Acabou o vinho, decepção, vergonha para o noivo. Jesus não faz isso. Jesus, no versículo 10, ele diz assim, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bastante, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Por que você, noivo, o mestre Sala dizendo, guardou melhor para o final? É porque uma família que crê em Jesus, por mais que haja problemas, por mais que haja tristezas, decepções, quem crê em Jesus vai ver a família ser abençoada, vai ver os filhos serem bem-sucedidos, vai ver o casamento em harmonia, vai ver todos entendendo que a mão de Deus está para dar a bênção, mesmo que você olhe e imagine, está dando tudo errado. Faz parte. É a maneira didática de Deus ensinar a família quando há problema. E quando nós identificamos e estamos indo até Jesus, nós precisamos entender que ao ser obediente a Ele, a entregar a minha casa na presença dEle, a minha família para Ele, você vai ver as grandes bênçãos de Deus na sua casa, na sua família e no seu lar em nome de Jesus. Note que no versículo 10 do capítulo 2 de João, você vai perceber que a parte B do versículo, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Ou seja, o mestre Sala está dizendo, nossa, normalmente dá o bom vinho primeiro, você deu por último, por quê? Ele nem sabia o que tinha acontecido. Jesus tinha feito o milagre, Jesus transformou a decepção em alegria naquele momento, Jesus tirou a vergonha dos noivos, Jesus trouxe bênção para casa, porque Deus quer que a nossa família seja o palco da expressão da glória de Deus. A sua casa vai ser bem-sucedida quando você traz Jesus como convidado e ali o Senhor olha para todos e fala, é agora que eu vou manifestar a bênção no lar, é agora que eu vou trazer a harmonia, agora que eu vou trazer o sustento, agora que eu vou trazer o que falta, agora que eu vou trazer o laço da aliança para a família. E agora o título desse sermão está tão claro no verso 11, que eu queria que você pensasse comigo, versículo de número 11, lá do capítulo 2 de João. Jesus principiou assim, ou seja, disse assim, aos seus sinais em Caná da Galileia, se manifestou, primeiro sinal, primeiro milagre do Senhor em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. É agora que você precisa entender que quando você olha, identifica o problema, convida Jesus, entrega no altar do Senhor, é ali que é a manifestação do poder de Deus, e é ali que é a manifestação da glória de Deus, e é ali que você vai perceber que a família é o lugar da manifestação do poder de Deus. O Senhor escolheu vários lugares para fazer coisas grandes.
Mas o lugar inicial do palco da glória de Deus foi um casamento em família. A sua casa e a sua família vai ter muitas manifestações de Deus. Se você deixar Jesus do lado de dentro dela, se você convidar Jesus, mas se você não convidar Jesus, a manifestação da glória de Deus será em outros lares, em outros locais, não na sua casa. Eu queria suplicar a você esta noite, meu irmão, minha irmã, convide Jesus para estar no seu lar e na sua família. E assim você vai ver a manifestação da glória do Senhor. Você percebe que só houve a manifestação da glória do Senhor, primeiro milagre de Jesus, dentro de uma família, em um casamento, em uma festa. Muitos querem muitas coisas e dezenas de coisas, mas não querem convidar Jesus. Não querem trazer Jesus para dentro do lar. Eu gosto muito de uma historinha que diz que uma pessoa, no seu lar, no seu núcleo familiar, ele estava dentro do lar, junto com a sua esposa, e Satanás entrou no lar e fez uma destruição total. E ele ficou muito triste, ele diz: Jesus, eu sirvo ao Senhor, e Satanás entrou na minha casa, demônios, e fez bagunça, meu casamento está acabando, minha família está sendo destruída, e o Senhor não fez nada. E Jesus diz a ele: você não me convidou para ir no seu lar, você não me chamou para entrar na sua casa, eu bati na sua porta, você não abriu para eu entrar e ceiar. Você não me convidou para entrar. E esse homem disse: ok, Jesus, está aqui esse quarto para você. Venha, habita nesse quarto. No dia seguinte, Satanás entrou com seus demônios e machucou a família, destruiu, trouxe desarmonia, não tinha paz. E este homem olhou para Jesus de novo e falou com Jesus de novo: Jesus, eu convidei o Senhor para entrar no meu lar, eu convidei o Senhor para vir para essa casa. E Jesus disse a ele: você me deu um quarto, no meu quarto ele não entrou. Eu quero a sua casa e o seu coração, que daí Satanás nunca mais entrará na sua casa e fará ciranda, fará você sofrer. Nós precisamos trazer Jesus para a nossa família. Está na hora, meu irmão, minha irmã, de você proclamar na sua casa, no seu lar, e entregar o seu lar inteiro para Jesus, entregar o seu coração para Jesus, deixar Jesus na festa, trazer Jesus para a festa do seu lar, para a festa da sua casa, para a harmonia e para a alegria. Está na hora de você fazer diferente em nome do Senhor. E eu queria que você agora, nesse momento, meu irmão, entregasse no altar do Senhor. Nós vamos orar agora para esses pedidos de orações que vocês colocaram. Eu queria que você agora entregasse no altar do Senhor a sua família, o seu casamento, os seus filhos, para que a sua família seja o palco da expressão da glória de Deus. Se você fizer isso comigo essa noite, eu quero dizer para você que você está dando um grande passo para abençoar a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Se você acha ou você ainda não viu a sua família dar um passo para isso acontecer, está na hora de você fazer isso. Repreenda a ação do inimigo sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, e entregue no altar de Deus essa família, essa sua família, para que o Senhor faça a manifestação da glória de Deus. Ore comigo agora, por favor. Eu vou ler alguns pedidos de orações e pedir a você orar junto comigo para a saúde da Taê, irmã do Ricardo, para a recuperação da Vânia e do Galvão, eles precisam das nossas orações. Pelo Wilson também, por favor, tá?
Nós precisamos orar pelo Wilson Massuiki, pela recuperação da Andréia, por favor, pelas famílias da igreja, pelos idosos também, por favor, aqueles que estão na frente dessa pandemia, estão na frente, encarando esses problemas agora, em nome do Senhor. Eu peço pela Jéssica também, que é uma enfermeira, a filha do nosso irmão em Cristo, Ebenezer, está nessa frente de batalha, por favor. Eu peço que você ore pelas nossas casas, por favor, pela Mara também, por favor, Mara Rúbia também, por toda a família dela, esteja orando pela mamãe dela em nome do Senhor. Eu peço que você abençoe as casas, os lares, que nós sabemos que o Senhor é fiel. Então eu peço também pelo meu irmão em Cristo, Sérgio, um irmão em Cristo que serviu comigo também, que Deus abençoe a vida dele, o lado financeiro da casa dele também, de muitos irmãos que precisam das nossas orações em Cristo Jesus. Convido a você, por favor, a estar comigo agora em oração em nome do Senhor, por esses pedidos que nós fizemos agora em nome de Cristo Jesus. Feche os seus olhos, ore comigo com fé. Vá até o altar de Deus agora e entregue aos pés de Jesus, crendo no poder maravilhoso do Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, te damos graças essa noite em nome de Jesus. Peço a Ti que o Senhor fale conosco. Peço pela saúde da Taê, irmã do Ricardo, Pai. O Senhor sabe que ela precisa do Senhor. Peço pela vida do pastor Azael também, Pai. Continua recuperando essas vidas em nome do Senhor, pela Vânia, pelo Galvão, em nome de Cristo, pelo Wilson, em nome do Senhor. Eles precisam da mão poderosa do Senhor. Que a Andréia, Senhor, e esses outros irmãos que estão enfermos, que a mão poderosa do Senhor esteja agora com eles, em nome de Cristo Jesus. Eu peço pelos meus irmãos que estão desempregados, que precisam do Senhor. Para aqueles irmãos como irmãos que precisam da recuperação financeira em nome do Senhor. Que o Senhor esteja com o Sérgio agora em nome do Senhor. Abençoe a casa dele, o lado financeiro dele, em nome de Cristo. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso e faz milagre. Nós lemos um texto que faz milagre, Pai. E que esse milagre seja, Senhor, essas famílias agora em nome do Senhor. Esses irmãos que precisam do Senhor, que estão na frente de batalha. A Jéssica, Pai. Irmãos que estão necessitando da proteção do Senhor, que estão trabalhando em hospitais como médicos, enfermeiros, em nome do Senhor. Esteja cuidando deles em nome de Cristo, Pai. Cuida dos nossos idosos, em nome de Jesus, Pai. Cuida dos nossos irmãos de Jacareí, em nome de Jesus, de Campos, de Pinda, em nome de Cristo, Pai. Ó Deus, cuida da mamãe também, da Mara, em nome de Cristo. Cuida desses irmãos que precisam do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Esteja, Pai, trazendo a Tua graça, o Teu amor e o milagre do Senhor. Pai, nós sabemos que as famílias precisam ser protegidas pelo Senhor. Os nossos filhos, os nossos casamentos, o nosso cônjuge precisam da proteção do Senhor. Pai Celestial, te damos graças por essa noite. Eu peço agora, em nome do Senhor, venha em direção a esses teus filhos que precisam da mão poderosa de Deus e da recuperação em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, nós entregamos no teu altar esses nomes, Pai. Aquelas famílias da igreja que precisam do Senhor. Aquelas famílias de nossos irmãos de outras igrejas que precisam do Senhor. Esteja trazendo agora um milagre. Transforma a água em vinho em nome do Senhor. Transforma a tristeza em alegria. Transforma o sofrimento e o caos em harmonia e a bem-aventurança em nome do Senhor. Eu entrego no teu altar todos esses meus irmãos que estão comigo aqui esta noite. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, a sua família é o local da expressão da glória de Deus.
Confia nessa palavra, porque não é o Orlando que está falando, é a palavra de Deus. Primeiro milagre de Jesus foi em uma família, e ele transformou a tristeza do local em alegria, porque ele ainda faz milagre hoje. Não foi há 2000 anos atrás, simplesmente, ainda é hoje. Se está difícil para você financeiramente, enfermidade, o inimigo tentando assolar, eu repreendo isso em nome de Jesus e peço o sustento do Senhor, a bênção do Senhor e o milagre de Cristo Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua condição financeira, sobre a sua saúde, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço para vocês, um beijo no coração de vocês, continuem orando por esses irmãos, por favor, durante a semana. Temos um sábado à noite, te espero às 19 horas no sábado à noite. Domingo nós teremos a ceia do Senhor. Prepara aí o pão, prepara o cálice para nós estarmos celebrando a ceia do Senhor, todos juntos, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado pela fidelidade de vocês. Deus abençoe todos vocês, sua família, na bênção de Cristo Jesus. Eu declaro agora, com a palavra de Deus, seja bem-aventurado, em nome do Senhor. Deus abençoe, um grande abraço.